Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Kampi Kisuge. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os dois últimos episódios que teve uma revelação bombástica sobre a filha e o início da vingança da Mia. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E galera, antes do assunto principal, só aquele pedido rápido. Se você gosta de Kampi Kisuge e se quer apoiar o nosso canal e também incentivar a gente a trazer mais vídeos de Kampi Kisuge, deixa um like aqui e dá uma hypada, porque se esse vídeo for bem, eu vou trazer Kampi Kisuge toda semana até o fim da temporada. Então deixa o like aqui e meu muito obrigado. Mas agora vamos começar a falar dos episódios e eu vou começar pelo oitavo. E esse oitavo episódio começa mostrando a Mia curando alguns dos soldados do reino dela, porque eles estão lutando o tempo inteiro contra aquele monte de monstro que tá aparecendo. E logo depois ela até começa a refletir sobre a gravidade da situação, porque ela mesma fala que a tia dela, aquela Hilde, teve que voltar meio que da aposentadoria dela como santa para ajudar ela a conter os monstros, porque senão provavelmente toda a cidade já estaria infestada de monstro e o reino estaria à beira de cair ou até já teria caído. E inclusive ela diz que a barreira feita pela filha que protegia aquele reino inteiro já não existe mais, ela foi quebrada. Olha o nível da situação. E logo depois o anime corta e mostra a filha. A filha estava lá no quarto dela à noite, sozinha, e de repente uma sombra muito bizarra aparece no quarto dela, mas assim que ela percebeu, ela usou uma magia, tipo umas correntes que prenderam a criatura. E aí ela começou a querer conversar com essa sombra. Ela falou, ué, o que é você? O que você está fazendo aqui? Só que a sombra não falava, ela só emitia uns sons estranhos, uns grunhidos e mais nada. E nesse momento ainda chegou aquela garota baixinha, loirinha, vocês lembram dela? Aquela que é da igreja, que anda com aquele Mamon, que é aquele outro demônio muito engraçado por sinal. Então ela aparece, mata a sombra e até fala o seguinte: olha, você não tá acostumado a lidar com esse tipo de criatura não, né? Ela meio que queria dizer, olha, eles não falam, não adianta, né? E esse início de episódio eu achei interessante, porque ele não estava com aquela característica, aquela cara de Watashi no Shiawase no início, naquela parte sobrenatural, que era a parte melhor da temporada. Eu achei essa pegada muito boa, mas logo na sequência, o anime entra nos pontos mais importantes. Porque logo depois o anime volta para Mia e vocês vão se lembrar que ela estava o tempo inteiro indo lá no quarto daquele Fernand, aquele príncipe meio covardão do reino dela, que não queria fazer nada, só queria ficar no quarto dele igual um recluso. Então, ela estava lá tentando convencer ele o tempo inteiro e de repente ela tinha uma reunião lá com aquele bando de maluco do reino dela e para surpresa de todo mundo, quem estava lá? O príncipe. Ele tomou coragem, o Fernand, tanto ela insistir, tanto ela pressionar ele acabou se inspirando por algum momento e falou, quer saber, eu vou aparecer lá e eu vou enfrentar o meu irmão, o Julius, que é o segundo príncipe, o cara ruim da parada. E aí, o fato dele aparecer já deixou todo mundo em pânico, porque o príncipe tem aquele monte de apoiador puxa-saco dele. E todo mundo falou, pronto, o príncipe herdeiro voltou, ferrou. E o próprio Julius ficou puto só com a presença do irmão. Mas o Fernand, que é o príncipe herdeiro, eu vou chamar ele de príncipe herdeiro porque o nome dele fica difícil de falar. Então esse príncipe herdeiro, ele surpreendeu as expectativas de todo mundo. Porque eu falei, cara, só o fato dele aparecer ali já era uma vitória. Mas ele não só fez isso, como ele literalmente provocou e irritou pra caramba o Julius. Porque além dele ficar lembrando o Julius das besteiras que ele fez, como vender a filha e etc, ele teve culhão de bater no peito e falar, eu sou o príncipe herdeiro. O que deixou o Julius puto, morrendo de raiva. E aí a Mia não tava entendendo muito por que ele tava fazendo isso, de onde que ele tirou essa coragem. Mas ela viu que ele tava na verdade com muito medo, mas tava enfrentando a situação. E aí, depois da reunião, ele chega e fala o seguinte, olha, eu fiz isso de propósito, porque a minha ideia é tacar uma pressão nele, é fazer ele sair daquela zona de conforto, porque ele vai cometer um erro, ele vai fazer uma burrada. E ele fez, inclusive na reunião, ele falou que ele começou a ficar meio pirado e começou a achar ruim. Que a filha é uma traidora, eu pedi pra ela voltar e ela não voltou, ela que é a culpada, eu vou tirar o patrimônio, vou confiscar os bens da família da Mia e da filha, que são os Adenauer. Tipo, de onde que ele tirou que isso funcionaria? Ou seja, foi uma cortina de fumaça que ele lançou naquele momento
pra escapar da situação difícil. Mas daí veio o grande erro dele. Porque logo depois ele foi pra família da Mia, os Adenauer, e falou o seguinte: olha, confisquei tudo de vocês, acabou a vida boa de vocês, vocês perderam tudo. E aí eles, caramba, por que? Isso não faz nenhum sentido. Pô, a gente mandou nossa filha pra fora, a gente fez tudo o que você quis, qual o sentido disso? E aí, qual que era o plano do Julius, o safado? Ele falou assim: então, se vocês querem continuar como parte da nobreza, continuar com todo o dinheiro de vocês, vocês vão ter que fazer tudo o que eu tô falando, porque agora eu vou tomar o poder de qualquer jeito. E aí ele falou assim: então eu quero que vocês organizem uma festa, uma grande festa, e chamem toda a nobreza, porque eu tenho um plano. Se vocês não fizerem isso, vocês perdem tudo. E é aí que veio o erro do Julius, que ele planejou umas coisas muito toscas, porque ele já tinha poucos aliados, e vai tratar os poucos que tem desse jeito, você já vê que ele cometeu o erro que o príncipe herdeiro estava querendo. E depois o anime mostra uma cena que é muito importante, que é quando o filho de um daqueles puxa-sacos do Julius, do segundo príncipe, foi falar com a Mia, e você via que a Mia tava tensa, porque ela tava mandando umas mentiras lá, não tava dizendo que ainda era apoiadora do príncipe herdeiro, e aquele cara que teoricamente é filho dos maiores, se não o maior apoiador do Julius, foi falar com ela. Então ela ficou pensando: pô, será que esse cara me descobriu? Será que é o fim de tudo? Mas não, o cara conversou com ela e o anime não mostra o teor da conversa porque é muito importante. E logo depois corta e mostra a Mia chegando lá na casa dela. E logo depois, ela ouve uma gritaria lá fora, no caso dentro da casa dela, só que em outro lugar, não no quarto dela. E quando ela vai ver o que tá acontecendo, ela vê a tia dela, a Hilde, e o pai dela puto: quem mandou você voltar aqui? Eu não quero você aqui, fazendo um barraco típico desses vilões mequetrefes. Mas a Hilde fala o seguinte: olha, eu não quero nada com você, eu só quero bater um papinho com a Mia. E aí a Mia, que gosta da tia, vai lá pra fora e começa a conversar com ela. E é aí que vem as bombas do episódio. Primeiro que ela revela que ela sabe que a Mia tá querendo se vingar do príncipe Julius. E ela diz que também faz parte da facção que defende o príncipe herdeiro. Ou seja, as duas são aliadas no combate ao segundo príncipe também. Só que aí é que vem a maior revelação dela, que é a parte mais louca, que ela chama na verdade a Mia pra ser uma filha adotiva dela. Fala assim: aqui, você quer ser minha filha adotiva e vir comigo? Aí a Mia: ué, por quê? Porque a tua vingança não vai pegar só o príncipe Julius, vai pegar todo mundo, inclusive os seus pais. Eles estão ferrados com a sua vingança, eles vão sofrer junto. E aí a Mia fala: mas por que você quer que eu vá com você, assim, tem um outro motivo? E ela fala: vingança. Aí a Mia fala: vingança pelo quê? Porque os seus pais roubaram a minha filha. Aí a Mia fica sem entender nada: como assim? Então a Mia, muito esperta, percebe que a filha, na verdade, não é irmã dela, e sim prima, né? E aí ela começa a ficar um pouco desesperada, chora bastante. Porque, cara, uma das coisas que ela mais gostava era de ser irmã da filha, uma pessoa que ela amava tanto. E ela descobriu que nem isso é verdade. E aí a Hilde começa a contar a história e o quanto que os pais da Mia são canalhas. Ela diz assim, que os pais da Mia não estavam conseguindo ter filho, de jeito nenhum. E ela, que era casada com outro cara, teve uma filha. E o miserável do pai da Mia falou assim: olha, a nossa família tem uma família de descendentes de santas, nós vamos querer a tua filha, porque precisamos de uma mulher para dar continuidade à linhagem de santas. Então ele pegou a filha e começou a falar um monte de mentira, falar que ela tava ficando meio louca, fez um escarcéu ali. E quando ela tentou bater o pé e falar que a filha era dela e tudo mais, ninguém acreditava, achava que ela tava traumatizada e tudo mais. E pra piorar, o marido dela ainda morreu. Então todo mundo achou que ela tinha simplesmente surtado. E ela agora tá usando isso como vingança. Então ela vai querer chamar a Mia pro lado dela, para que os pais, os Adenauer, fiquem sozinhos, sem ninguém. Porque a última coisa que restaria para eles, depois da vingança da Mia, que eles iriam perder provavelmente tudo, seria ter uma santa e a continuidade da família. Mas se ela tirar isso deles, já era. Então isso que eu acho legal nessa série, porque as santas são relativamente vingativas e relativamente corajosas, caras. Elas fazem o que tem que fazer mesmo.
E agora, galera, pensa um pouco também na coitada da Mia. Porque assim, ela viu a pessoa que ela mais gostava, que era a irmã, sendo mandada embora. Ela ficou agora só com os pais, que é um bando de Zé Ruela, ela tá percebendo que é um bando de mau caráter, filho da vocês sabem o quê. E pra piorar, ainda tem um casamento arranjado com um príncipe muito maluco, e agora descobre que nem é irmã da pessoa que ela gostava tanto, né? E ainda tá presa nesse mundo de vingança, é monstro pra tudo quanto é lado. Rapaz, a vida dela não está fácil. Mas é aqui que começa também o 9º episódio, que eu quero chamar a atenção para algumas coisas muito legais. Bora lá! E o 9º episódio também começa com a Mia, mostrando ela novamente enfrentando alguns monstros ao lado daqueles cavaleiros que ajudam ela. E nesse momento você vê que é legal que ela até sente uma presença no meio da floresta e ela fala, cara, o inferno tá chegando muito, tá muito próximo. E logo na sequência o anime corta e mostra a filha. A filha tava sozinha, meio pensativa, quando chega aquela Erza, aquela garota da igreja, e o Mamon. Né? E vocês vão ver que esses dois são muito engraçados. O Mamon é comédia pura e a garota é completamente impaciente. Se ele falar um A que ela não gosta, ela corta a cabeça dele. Tipo, coisa simples, simplíssima. Mas logo depois também o anime mostra que a filha já estava mais à noite no quarto dela e ela começa a se lembrar da conversa que ela teve com o Mamon e com a Erza. E nessa conversa teve mais algumas coisas reveladoras. Por exemplo, a Erza perguntou para a filha se ela já ouviu falar de reencarnação. A filha falou, sim, eu conheço essa teoria, é bem aceita e tudo mais. E aí a Erza dá uma notícia meio bombástica. Ela fala, não tem a Fiona, aquela poderosa sacerdotisa, poderosa santa, que venceu e prendeu Mamon? Aí a filha, sim, pois é, ela reencarnou em você. Aí a filha fica, caramba, é isso? E aí começa o Mamon. Ele fala, só faltou ele cantar, é o amor, só faltou isso, mas ele falou realmente que era o amor. E aí a filha fica, amor? Como assim? E a Erza vem com a grande novidade, ela fala que o Asmodeus, que era aquele demônio todo poderoso, que a Fiona selou, ele gostava da Fiona, ele era apaixonado por ele de alguma forma, e agora ele tá atrás da reencarnação da amada dele, para tentar viver aquele romance que ele não conseguiu viver há 400 anos atrás. Olha, legal, é sempre legal ter algum pretendente atrás de você, mas, cara, eu acho que a filha ficaria melhor só com os dois príncipes ali, hein, cara, botar o Asmodeus... Não sei se é uma boa aquisição não. E depois o maluco do Mamon até começa a fazer algumas piadas. Ele fala, cara, o Asmodeus levou uma surra de uma gata super poderosa e eu acho que ele descobriu algumas coisinhas sobre ele mesmo. Tipo, talvez ele goste de apanhar ou coisa do tipo. Esse cara é meio louco, meio sem noção. E aí eles começam a falar pra filha sobre esse lance e a reação da filha é... meio sem saber como reagir. Aí chega o Mamon, porra, mas que reação sem graça, que ele tava provocando pra ver se tinha alguma reação engraçada. Mas não, a filha não é uma boa pessoa pra zoar. Se fosse a Mia, eu acho que seria coisa engraçada. E logo na sequência, o anime corta e volta para a Mia, que já estava na festa. E ela já deixa claro que ela queria que algo grande acontecesse, mesmo porque ela desconfia que o inferno pode chegar essa noite lá. Ou seja, tá realmente muito próximo. E quando ela tava lá pensando nessas coisas, chega o príncipe Julius, o idiota. Aí ele começa a falar com ela e até fala o seguinte, vamos declarar, vamos oficializar o nosso casamento aqui nessa festa hoje e tal. E por sinal é muito engraçada a cara que a Mia faz, dá uma olhada. E o legal é que ela muda de expressão muito rápido, porque é a expressão do que ela tá sentindo de verdade e logo depois o fingimento dela pra enganar o príncipe Julius. Mas logo depois o príncipe herdeiro reaparece lá também, quer dizer, ele não foi só pra reunião, ele apareceu lá também. E como príncipe herdeiro, ele de novo bateu no peito e falou, eu sou o príncipe herdeiro, e mandou um discursozinho bacana ali, onde todo mundo gostou, todo mundo simpatizou com ele. Só que aí depois ele falou assim, olha, eu tô meio mal, eu vou lá tomar meu remédio, mas eu volto na hora do drink. E aí ele vai, sai um pouco, a Mia e o Julius até conversam um pouquinho mais, só que na hora do drink ele realmente voltou. E aí o príncipe Julius chegou e falou assim, aqui, seu drink, ofereceu pra ele, pegou o drink dele e falou, eu sei que você tá meio doente, meio debochando, né, mas talvez uma tacinha de vinho não vai te matar. E ficou por isso. Só que aí eles começaram a beber.
E pouco tempo depois que eles começaram a beber, o príncipe herdeiro começou a engasgar e a cuspir, a vomitar sangue, a sangrar muito e começou a cair no chão, praticamente morto. E ele até perguntou: o que você fez, Julius? E ele tava com uma cara maligna, mostrando que ele envenenou o copo do irmão. E aí o príncipe herdeiro cai, desmaiado. A Mia, desesperada, chega em cima dele, começa a tentar sentir o pulso dele, fala que ele não tem pulso, não tá mais respirando. E ela falou: cara, eu tenho que usar uma magia, vou usar uma magia aqui que pode manter ele vivo, porque ele vai morrer, ainda resta pouco tempo. Mas o Julius, filho da mãe demais, puxa ela e fala: não usa magia nenhuma não vai usar nada não. E a Mia até responde ele e vai lembrar que eles estão na frente de todos os nobres, de todo mundo, isso é muito importante. E aí a Mia fala assim: por que você tá tentando me impedir, Julius? Ele fala: porque isso não é necessário. Tipo, ele deixou claro que ele queria a morte do irmão na frente de todo mundo. E todos os nobres começaram a ficar horrorizados, tipo, pera aí, por que ele tá fazendo isso? E a Mia responde o seguinte: olha, Julius, com esse seu comportamento, você está praticamente declarando que você é responsável por isso. Por favor, deixa eu salvar esse cara e espere a decisão do rei. Porque ela quis dizer o quê? Cara, eu sei que você está fazendo isso para ser o próximo rei, mas não faça uma merda dessa. Espere a decisão do seu pai, espere a decisão do seu rei. E aí, ele fala o quê? Bom, se ele estiver vivo, né? Porque eu falei para reforçar a segurança aqui, então não deve ter muita segurança lá. Então, se alguém atacar ele agora, pode ser que ele morra. Entendeu? Ele mandou matar o rei ao mesmo tempo. E aí chega um outro cara desesperado e fala: o rei morreu. E aí o Julius começa a loucamente comemorar. Tipo, agora não tem ninguém mais no meu caminho. Eu sou o rei. Não tem mais o que possa ser feito. E aí a Mia faz mais uma pergunta. E ela fala assim: cara, por que você é tão apegado? Por que você quer tanto esse trono a tal preço, a ponto de matar, de acabar com a tua própria família? Ele fala: porque as coisas no mundo servem pra me satisfazer. E lembrando que ele tá falando isso na frente de todo mundo. E ainda logo depois, na maior pachorra, ele vai pra cima da Mia pra pegar ela, pra oficializar o casamento dos dois. Só que, pra surpresa dele, na hora que ele vai pegar a Mia, o Fernand, o príncipe herdeiro, empurra ele, quase joga ele lá de cima e fala: não toque nela. Aí ele fala: pera aí, como é que você tá vivo? Ele começa a ficar preocupado, o que aconteceu? Aí ele: pois é, tem um probleminha, Julius, eu sabia do teu plano. Nós já sabíamos que você ia tentar me envenenar. Então, na hora que eu me afastei aqui, eu fui tomar um antídoto, porque eu sabia que você ia me envenenar. E ele ainda diz o seguinte: o rei também tá vivo, tá? E depois mostra a residência lá do rei com alguns corpos no chão, que eram dos assassinos, e aquela ninjinha de perna curta lá na frente deles, porque ela matou eles pra proteger o rei. Então o plano do príncipe meio que deu errado. E aí o Julius, vendo que tudo que ele planejou deu errado e que ele basicamente assumiu que ele tentou matar o irmão e o pai na frente de todo mundo, só restou pra ele quem? A Mia. Então ele se voltou pra Mia e falou: Mia, vem comigo, você pelo menos é uma santa, você estando ao meu lado a gente consegue dar um jeito. E aí a Mia virou e falou assim: aqui, você não entendeu ainda não? Que na verdade quem elaborou todas as contramedidas fui eu. E aí mostra que aquele cara, não tem aquele cara no 8º episódio que foi falar com a Mia, que era filho de um dos puxa-sacos do Julius? Então, embora o pai dele seja um puxa-saco do Julius, ele estava profundamente preocupado com o destino do reino. Então, mesmo o pai dele sendo um puxa-saco do príncipe, e mesmo ele sabendo que o pai dele seria prejudicado se o príncipe Julius caísse, ele, de forma muito honesta e muito legal, contou sobre este plano do Julius. Era ele que sabia, porque teoricamente ele é um aliado desse segundo príncipe. Ele contou pra Mia e por isso que a Mia elaborou todo o plano. E aí quando você começa a rever tudo que a Mia fez, era tudo uma armação. Aquela hora que ela ficou curando ele, ameaçando usar a magia de cura, foi por quê? Pro príncipe Julius puxar ela e não deixar ela curar na frente de todo mundo. E as perguntas que ela fez foram muito estratégicas. Tipo, por que você quer tanto o reino? Por que você quer tanto ser o rei? E aí ele fala: tudo pra me satisfazer. Todas as coisas servem pra me satisfazer. Inclusive os nobres que estavam assistindo. E inclusive ela, muito malandramente, ela falou
pro Julius aquela frase: olha, você agindo assim está praticamente assumindo que você mandou matar o seu irmão e o seu pai. Qual que era a intenção? Ele confirmar. E tudo que ela falava era pra prejudicar ele, porque as falas dele cada vez mais se entregavam. Mas como ele achava que estava todo mundo morto, ele era o único na linha sucessória. Ele poderia falar o que quisesse. Mas eles estavam vivos, então a Mia só ficou jogando a oportunidade, só ficou jogando as iscas pra ele falar um monte de besteira. E na frente do príncipe, na frente dos nobres. E pra piorar, e pra fechar de vez, ele se ferrar de vez, quem que também tava lá? O rei. O próprio rei tava lá. Então, cara, ele assumiu que tentou matar o rei, matar o príncipe, na frente do rei, na frente dos militares, que tinha aqueles militares que lutam ao lado da Mia, na frente de todos os nobres. Ou seja, se ferrou, mas se ferrou bonito. E a Mia chegou e falou assim: você acha que eu vou amar alguém, que eu vou gostar de alguém que fez aquilo com a minha irmã, com a pessoa que eu mais amo? Eu jamais vou te amar. E por você agora ser um criminoso, a gente encerra o nosso noivado. Exatamente igual ele fez com a filha. Então a vingança da Mia foi tudo aquilo que ela planejou. Que é fazer ele sonhar ao máximo com o trono, ele sentir todo o poder na mão, sentir que tem a Mia como a esposa já garantida pra do nada se vingar e tirar tudo dele. Ele, assim, em questão de 2 minutos, era o rei absoluto e virou um criminoso que tá lascado. E 2 minutos antes também, ele tava casado com a Mia. E agora ele percebeu que a mulher que ele ia casar enfiou uma facada nas costas dele. E não só nas costas dele, mas como de toda a nobreza que apoia ele. Porque todo mundo que apoiou ele vai ser responsável por isso também, amigo. Tanto que a Hilda, no episódio 8, falou que a família da Mia vai se lascar também. Então, assim, a vingança dela é muito braba, foi muito boa. E agora o Julius está numa enrascada danada. E vamos aguardar o próximo episódio. E como eu falei, se esse vídeo for bem, eu vou acompanhar todos os episódios de Kanpeki Suigetsu aqui, deste momento até o fim da temporada. Então não se esquece de dar um like, compartilhar e tudo mais que você puder. Deixar um comentário aqui também, porque ajuda demais. Valeu? Então é isso que eu queria falar com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Mas logo depois ela percebe que a filha é filha. A filha é filha? Não, ela percebe que a filha... a filha... Vai ser difícil, velho. Vai ser difícil falar isso, que a filha é filha. Vai ser difícil, cara.